Olá, povo de Deus, domingo 6 de novembro de 2022, todos os santos, 32ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Apocalipse 7, de 2 a 4, depois 9 e 14. Primeira carta de João 3, de 1 a 3 e Mateus 5, de 1 a 12a. O Apocalipse foi escrito para animar comunidades perseguidas até a morte pela opressão e repressão dos poderes do final do primeiro século e inícios do segundo. A multidão, simbolizada pelo número dos 144 mil marcados, 12 vezes 12 vezes 1000, na fronte, era um número, na realidade, impossível de se contar dos que lutavam e resistiam. E o trecho que lemos hoje do Apocalipse ainda nos fala de outra multidão vestida de branco com palma na mão. Esses são os mártires, os que já tinham entregado suas vidas para a continuidade da missão do Cristo. Por isso, o ancião afirma que eles são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos nós pertencemos à multidão dos que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Cabe a nós, durante nossa vida, nos pautarmos pela vivência das bem-aventuranças para darmos um testemunho inconteste dessa nossa pertença. A memória dos primeiros mártires que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro servia para animar a comunidade na difícil vivência da Boa Nova de Jesus e deve nos animar hoje, quando lutamos por mais justiça, ética na sociedade. Primeira carta de João 3:1-3. Esse pequeno trecho da primeira carta de João traz uma realidade que deveria nos impactar profundamente: a revelação de que somos filhos e filhas de Deus. E como filhos e filhas de Deus, somos herdeiros da promessa da vida eterna. Somente esta realidade é suficiente para pautarmos nossa vida com um sentido mais profundo e definitivo. Mateus 5, de 1 a 12a. As bem-aventuranças se constituem no começo do grande sermão da montanha que vai do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Tal sermão já foi lido e interpretado de várias formas. Houve quem o identificasse como um conjunto de lei perfeccionista. Houve quem dissesse que se tratava de uma pedagogia da salvação empreendida por Jesus. Houve ainda quem afirmasse que, estando a comunidade de Mateus preocupada com o fim do mundo iminente, recolheu esses ditos de Jesus como uma indicação de moral de emergência. Ora, podemos dizer que o Sermão da Montanha, de 5 a 7, os capítulos de Mateus, tem um pouco disso tudo, mas não se esgota em nenhuma das três interpretações. O que podemos, sem dúvida, afirmar que o conjunto todo que forma os capítulos de 5 a 7 de Mateus não foi proclamado por Jesus de uma só vez, como se ele tivesse subido a montanha e de lá ficasse falando sem parar. Trata-se sim de uma coleção de ensinamentos de Jesus recolhidos pelas comunidades com a finalidade de formar uma espécie de um pequeno catecismo para uso dos aspirantes ao batismo, os quais eram chamados neófitos. Portanto, não se trata de conjunto de leis, mas sim da gratuidade do Evangelho. Essas recomendações de Jesus não podem ser lidas na mesma ótica dos mandamentos, pois o Evangelho supera a lei. A lei deixa as pessoas entregues às suas próprias forças e as desafia a empregá-las ao máximo. O Evangelho, porém, coloca as pessoas diante do dom de Deus e lhes pede que faça deste dom inefável o verdadeiro fundamento de suas vidas. É bom ter claro, o dom de Deus sempre precede suas exigências. Em outras palavras, Deus não colhe onde não tenha semeado. Por isso, não se trata de ler as bem-aventuranças como se Jesus
tivesse nos dizendo assim: faça tudo isso e serão felizes, serão bem-aventurados. Nem mesmo imaginar que Jesus possa ter insinuado, diante da grandeza das exigências das bem-aventuranças, algo assim: deves fazer tudo isso, mas vês quanto tu és miserável. E para evitar qualquer tentação voluntarista, é bom deixar claro também que não se trata de algo assim: reúne tuas forças, trata-se do combate final. Não. Verdadeiramente as bem-aventuranças querem dizer: estás perdoado, és filho de Deus, pertences a seu reino. Sobre tua vida também se levantou o sol da justiça. Não te pertences mais, és da cidade de Deus, cuja luz ilumina as trevas. Agora podes fazer mais esta experiência. Da gratidão do Filho de Deus remido, brota o fruto de uma vida nova. Tal é o sentido do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com essa sentença temos a abertura das bem-aventuranças. Frequentemente tenta-se tirar a força dessa expressão como se os pobres em espírito fossem pessoas humildes, independentes de sua condição social. Ora, não podemos isolar a primeira sentença das bem-aventuranças do conjunto do Evangelho, pois senão caímos no ridículo de afirmar que cegos, coxos, surdos, mudos e demais categorias de pobres, tudo está reduzido a condições espirituais. Portanto, o que Jesus acrescenta à palavra pobre é a necessidade que todos temos, seja qual for a condição social, de nos abrirmos à graça de Deus e pautarmos nossa vida em novos parâmetros, o da fome e sede de justiça. São esses os que entraram na dinâmica do reino. Felizes os aflitos, são todos os que estavam cativos e aprisionados, vítimas de uma sociedade injusta e opressora. Felizes os mansos, são os que foram subjugados por quem detém o poder. Não se trata de amansados, que foram privados dos direitos de possuir a terra, mas sim de despossuídos de todos os direitos, até mesmo de reivindicar seus direitos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, são os que entenderam que a justiça é o alimento vital e diário dos que acreditam no reino de Deus, pois aí não há sequer um sinal de injustiça. Felizes os misericordiosos, são todos os que são solidários com os pobres, pois essa palavra pode ser entendida como misericordis, isto é, ter um coração solidário com os miseráveis. Felizes os puros de coração. O coração para o povo semita era a sede das opções profundas que marcam a vida inteira. Coração puro tem aqueles que não compactuam com a violência, com a corrupção, com a exploração, pois na Bíblia coração puro está associado a mãos inocentes. São os que podem entrar no santuário para louvar a Deus, como diz o Salmo 24. Felizes os que promovem a paz. Paz para o povo semita significa shalom, ou seja, plenitude de bens. Essa é fruto da solidariedade. Portanto, não se trata de paz individual, mas social. Na dinâmica do reino, uma pessoa só é feliz quando todas o são. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Não se trata de perseguição por qualquer motivo, mas por causa da justiça do reino, ou seja, por causa da luta por igualdade, solidariedade e fraternidade.
Felizes quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. No tempo em que o evangelho foi escrito, as comunidades passavam por grande crise, pois, devido às perseguições, muitos tinham a tentação de abandonar a comunidade. Os conflitos tornavam sempre mais difícil viver a boa nova de Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Essa sentença é o fecho das bem-aventuranças, mas precisamos entendê-la no conjunto todo, pois já se afirmou muitas vezes que o cristianismo era um amortecedor de conflitos, um consolador dos pobres, até mesmo já se disse que era ópio do povo, porque pregava que tínhamos de suportar todo o sofrimento na terra para depois gozar as alegrias nos céus. Pelo conjunto todo das bem-aventuranças se percebe que não é nada disso, mas exatamente são felizes e santos os que entram na dinâmica do reino, ou seja, lutam para antecipar na terra as alegrias que um dia terão plenamente nos céus. Um beijo no seu coração.